Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje a gente vai dar início aí a mais um módulo, tá, do curso de vocês. O nome do módulo é Suporte Emergencial à Vida. A gente vai falar um pouquinho sobre toda a parte de primeiros socorros, tá? Toda aquela parte importante do primeiro cuidado com um acidentado ou em alguma situação de mal súbito, né, de que alguém passou mal ou que realmente aconteceu algum acidente. Então a ideia principal da matéria é essa. Adianto para vocês que é uma matéria muito técnica, tá? Vai ter uma linguagem mais para a área médica, só que a intenção da matéria é fazer um geral, né? É passar para vocês uma ideia de como funciona e como que deve ser feito esse primeiro atendimento, né? Qual que deve ser a postura correta durante esse tipo de situação, tá bem? Como eu disse, é um curso com palavras bem técnicas e que demanda de uma parte prática também, que não está aplicável a esse curso, tá? Para quem quiser ter mais conhecimentos, né, ou conhecimentos mais direcionados desse tipo de situação que a gente vai ver nesse módulo, tem que procurar aí um curso de socorrista, ou para quem já faz parte de uma brigada de incêndio, já deve ter mais noção prática do que é isso, tá? Então, só para reforçar, a ideia da matéria é trazer uma ideia geral, né? Uma ideia sintetizada, uma ideia resumida de quais são os procedimentos, né? E as atitudes que a gente tem que ter em situações de resgate, em situações de um acidente maior, de grande porte, né? Ou de pequeno porte, tá bom? Como sempre, eu fico à disposição, tanto no meu número do WhatsApp, quanto no e-mail, tá? Tanto para as atividades, quanto para tirar as dúvidas. Bom, pessoal, e como é que vai funcionar, né? Vai funcionar da mesma forma que funcionou a nossa última matéria. Então, toda semana as aulas vão estar disponibilizadas no aplicativo, tá? E cada aula vai ter uma atividade, e essa atividade vai valer a presença de vocês na aula e também uma parte da nota da média de vocês. Lá no final a gente vai ter uma avaliação, tá? Questionando todas as questões que a gente viu durante o módulo e assim vai formar a média final, né? A nota final de vocês do módulo. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu consiga passar para vocês hoje aí a ideia principal. O tema da nossa aula de hoje vai ser primeiros socorros. Então a gente vai entender o que são esses primeiros socorros, né? Definição, importância. A gente vai falar também de algumas manobras importantes, de algumas posturas que a gente tem que ter, tá? Então a gente vai fazer um geralzão nesse tema de primeiros socorros, tá bom? Espero que vocês consigam entender e adquirir o conhecimento que eu estou tentando passar para vocês. Bom, pessoal, aí como de praxe, né, a gente vai começar falando um pouquinho da definição e da importância, tá? Na verdade, o que vai ser novo para a gente vai ser a definição de primeiros socorros, né? A gente enxergar essa definição, porque a importância já tem que estar mais do que clara para a gente, tá? Mas mesmo assim, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desses primeiros socorros, tá bem? No primeiro parágrafo ali, eu trouxe para a gente a definição de primeiros socorros, uma definição bem clara, tá? Primeiros socorros são intervenções imediatas e provisórias que têm por finalidade manter as funções vitais de um indivíduo vítima de um acidente, ferido, que sofreu mal súbito ou está em perigo de vida, até que ele receba assistência especializada, tá? Então a definição é essa. E quais são as palavras importantes aí? É uma intervenção imediata e provisória, ou seja, tem que ser feito na hora e não é definitiva, tá? Tem por finalidade manter as funções vitais, então esse é o grande objetivo dos primeiros socorros, tá? Garantir os sinais vitais da vítima, tá? Pode ser vítima do quê? De um acidente, pode ser um ferimento, algum mal súbito. E até quando a gente vai aplicar esses primeiros socorros? Até chegar o atendimento especializado. Então essa é a primeira ideia dos primeiros socorros, tá? Então tem que ser um atendimento ali imediato e eficaz, garantindo os sinais vitais da vítima, tá? Mais para frente a gente vai entender, tanto nessa aula quanto na aula que vem, quais são os procedimentos que a gente tem que tomar, né? O que a gente tem que ver para manter esses sinais vitais, tá? E
E a ideia é essa. A ideia é garantir esses sinais vitais até que um atendimento especializado chegue, tá? Então, como o próprio nome já diz, primeiros socorros. Então, é uma ação inicial ali para garantir que aquele acidentado, que aquela vítima esteja bem até um atendimento especializado, até chegar o transporte para o hospital ou até chegar no hospital, tá? O que a gente pode falar sobre a importância? A importância tem que estar clara para a gente. Quando a gente age com ações de primeiros socorros de forma eficaz, a gente vai garantir a vida de quem foi acidentado ali, tá? Então, como a gente vai ver mais para frente, nós vamos ter que ter ações bem rápidas e eficazes para garantir que aquela pessoa, tá, esteja bem até a chegada do atendimento, tá? E uma ação errada que a gente tome ou uma ação mais demorada, tá, pode causar a morte da pessoa ou alguma complicação, tá bem? No segundo parágrafo ali, eu vou deixar claro que tem pessoas que são especializadas em fazer os primeiros socorros, né? Que são os socorristas, tá bem? Então, são pessoas treinadas, tá? Para realizar esse tipo de procedimento. E aí é por isso que cada empresa, cada organização tem as suas equipes de socorristas e de brigadistas, tá bem? E geralmente, os brigadistas de incêndio já são socorristas, né? Já tem treinamento para isso. Ponto importante, né, pessoal, é que quando acontecer algum tipo de emergência e não tiver nenhum socorrista, nenhum brigadista por perto, quem que vai ter que aplicar esses primeiros socorros, né? A pessoa que está mais próxima, tá? Por isso que é muito importante que mesmo nós não sendo, né, socorristas ou brigadistas, ter esse tipo de conhecimento, tá? Pelo menos para fazer um atendimento inicial, né? Para entender toda a situação e para manter a calma, tá? O ideal é que o atendimento, que os primeiros socorros sejam dados pelos socorristas, pelos brigadistas, por pessoas que estão treinadas para fazer isso, tá? Mas em situações que não tiver essa possibilidade, a vida da pessoa, né, a condição da pessoa ali vai estar na mão de quem está mais próximo. Por isso que é importante a gente ter esse tipo de conhecimento, tá? Outra coisa importante é que os primeiros socorros eles vão ser aplicados em situações mais tranquilas, né? Como um corte, por exemplo, na mão, ou no pé, ou na perna, né? E também em situações mais graves, né? Como paradas cardiorrespiratórias, que está ali no terceiro parágrafo, ó, queimaduras, cortes mais profundos, infartos. Então, assim, são situações que podem acontecer tanto no ambiente organizacional, né, dentro das fábricas, das empresas, e também dentro de casa, tá? Por isso que é importante a gente ter esse tipo de conhecimento, tá? O ideal é que, além desse tipo de conhecimento teórico, a gente também tivesse um conhecimento prático, né? Que a gente conseguisse aplicar isso na prática. Mas aí a gente vai ter que buscar outros caminhos, né? Outros tipos de cursos aí que vão ensinar a gente a fazer, né? A fazer as manobras, a ter as atitudes, tá? Então, nesse primeiro slide, o que é importante a gente não esquecer? Primeira definição, tá? Que são intervenções imediatas e provisórias, que tem como maior finalidade manter os sinais vitais da vítima, né, do acidentado, até que um atendimento especializado, né, uma ambulância, né, ou alguma organização responsável pelo atendimento chegue até o local do acidente, tá? E a importância dos primeiros socorros, né? A grande importância é manter a vida daquele colaborador em condições, né? Manter os sinais vitais, não deixar que a situação piore. Então essa é a grande importância. O primeiros socorros eficaz e bem aplicado, ele vai garantir a vida de quem foi acidentado ali, dependendo da situação, tá bom? E aí, pessoal, antes da gente dar continuidade aí, a gente vai ter que entender, e isso é muito importante, tá? A diferença entre uma urgência e uma emergência, tá bem? Então, para cada um desses termos, eu trouxe duas definições, tá? Então, primeiro vamos para emergência. A primeira definição de emergência é quando há uma situação crítica ou algo iminente com ocorrência de perigo, incidente ou imprevisto. No âmbito da medicina, é a circunstância que exige uma cirurgia ou intervenção médica de imediato,
tá? E agora a definição 2, que vai deixar um pouquinho mais claro. Emergência é tudo aquilo que implica em risco iminente de morte, que deve ser diagnosticado e tratado nos primeiros momentos após a sua constatação. E aí a gente tem alguns exemplos, ó: corte profundo, acidente de origem elétrica, picada ou mordida de animais peçonhentos, queimaduras, afogamentos e hemorragias, tá? De forte sangramento, tá? Então isso seria emergência. Agora a gente vai ver a urgência e depois a gente tira uma conclusão disso. Urgência. Qual seria a primeira definição? É quando há uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se risco até mesmo de morte. Na medicina, ocorrências de caráter urgente necessitam de tratamento médico e muitas vezes cirurgia. Contudo, possuem um caráter menos imediatista do que a emergência. E a definição número 2, uma situação clínico-cirúrgica sem risco de morte iminente, mas que, se não for tratada, pode evoluir para complicações mais graves, como exemplo, fratura, luxação, torção, asma brônquica em crise e transtornos psiquiátricos, tá? Então, tem que estar bem claro, a emergência ela vai ter um risco iminente à morte. Já a urgência não vai ter um risco iminente de morte, porém, se não tratado, pode chegar a quadros mais graves, tá? Então, se a gente for entender gravidade, a emergência é muito mais grave que a urgência, tá? Então, lembra, emergência, risco iminente de morte, tá? E urgência é uma situação grave, tão grave quanto a emergência, porém não tem risco iminente de morte. Mas se não for tratado, o quadro pode chegar à morte, tá? E por último ali, ó, o que é importante? Independente se for uma emergência ou uma urgência, vai ser necessário que o acidentado, né, que a vítima, seja encaminhada a um plantão hospitalar, né, a um hospital ou uma ambulância com UTI para fazer o devido tratamento, tá? Então as duas são muito graves, tanto a emergência quanto a urgência, mas elas têm essa diferença de nível de gravidade. A emergência, risco iminente de morte, e a urgência não tem risco iminente de morte, tá? Então é isso, a principal diferença entre urgência e emergência seria essa. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel e as responsabilidades de um socorrista, né? Seja ela em situação de urgência ou seja ela em situação de emergência, tá? Mas antes da gente chegar no papel e na responsabilidade do socorrista, é importante a gente entender o seguinte: tem dois tipos de situações quando a gente fala em urgência e emergência, tá? São situações únicas, tá, e isoladas, que o indivíduo se acidentou sozinho, ou então com um pequeno número de pessoas, tá? E tem situações que é um acidente coletivo, né? Que é um acidente que tem o maior número de pessoas, tá? Então, geralmente, esse tipo de acidente vai acontecer em locais que tem aglomerações, tá bem? Então é só para a gente entender essa diferença. Eu vou ter situações de urgência e emergência com uma pessoa só ou poucas pessoas, 2, 3 pessoas, mas eu também vou ter situação de urgência e emergência em locais de aglomeração, ou seja, aqui, por exemplo, a gente pode falar um desmoronamento, né? É um alagamento, então são situações de urgência e emergência que envolvem mais pessoas, tá? Só que independente da situação, né, o papel e a responsabilidade do socorrista ou dos socorristas vai ser a mesma. Claro que uma situação onde o número de acidentados, o número de vítimas é maior, vai se tornar muito mais complicada a ação dos socorristas, porque tem mais gente para atender, tá? Então, claro que vai ter uma diferença aí de dificuldades, né? Mas o papel e a responsabilidade do socorrista vai ser a mesma, tá? Então vamos lá. Quando um socorrista, né, for realizar os primeiros socorros, né, for realizar o atendimento, ele vai ter que seguir algumas medidas, ele vai ter que tomar alguns cuidados, que são todos esses tópicos que eu listei para a gente aí. Primeira coisa e muito importante, tá? Para a segurança da vítima e do acidentado e também para a segurança do socorrista, utilizar os equipamentos de proteção individual, tá? Então lembrando, socorrista ou brigadista ou médico, eles são profissionais. Então eles têm que estar equipados com os equipamentos de proteção individuais, tá? Segundo ponto, controlar o local do acidente de modo a proteger a si mesmo, sua equipe, o paciente e prevenir outros acidentes. Então,
Muito importante, e a gente nunca pode esquecer, né? Os socorristas, né? Nunca podem esquecer de controlar o local. Então, vou dar um exemplo, se é um local de um desmoronamento, por mais que seja complicado, e a gente vai perceber lá na frente, movimentar um acidentado, uma vítima, mas em uma situação de desmoronamento, eu vou ter que colocar, em primeiro lugar, a retirada dessa pessoa do local ali, caso haja risco de um novo desmoronamento, tá? Um caso mais recente, que a gente pode relembrar aqui também, não sei se todos vocês vão lembrar, foi, se eu não me engano, em São José dos Campos, quando foi um acidente de uma moto e de um carro. O rapaz do carro chegou a colocar o cone, tá? Acho que a moto quebrou, chegou a colocar o cone e o triângulo, só que veio um carro em alta velocidade e bateu na moto e ele estava em cima da moto. Então acabou não tendo esse cuidado do local, né? A moto estava no meio da rua, não foi retirada da rua. Lógico, teve a imprudência do carro vir em alta velocidade, mas acabou ocasionando esse acidente. Tá? Ele não era socorrista, ele no caso era a vítima, né? Mas por isso que é importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Então a gente tem sempre que analisar o local, se o local oferece mais algum risco para a vítima, para a nossa equipe, para os socorristas, tá? Então tudo isso tem que ser olhado. Terceiro, acionar o 190, 192 e 193, ou seja, chamar o atendimento especializado. Porque a gente viu lá em cima, os primeiros socorros vai o quê? Vai manter os sinais vitais das pessoas, até os primeiros socorros chegarem com atendimento especializado. Aí a partir daí vai ficar na mão deles, tá? Então são duas etapas de trabalho aí. Depois, obter acesso seguro ao paciente e utilizar os equipamentos necessários para a situação. Então, isso eu acionei o serviço especializado, mas ele ainda não chegou. Aí eu vou começar literalmente os primeiros socorros, né? Então eu vou ter que ir até o acidentado, e isso tem que ser feito de forma segura, com os equipamentos necessários dependendo de situação para situação. Depois, identificar problemas utilizando-se de informações obtidas no local e avaliação do paciente. Tá? Então eu já vou chegar, o socorrista já vai chegar, já entendendo o local, já entendendo o que aconteceu, para ele começar a tomar as atitudes corretas. Proporcionar assistência de acordo com o seu treinamento. Então isso é muito importante, né? A gente tem que se limitar ao que a gente conhece. Então a gente vai dar assistência ali para a vítima até o ponto que a gente conhece, até onde a gente é habilitado, né? Para a gente não tomar nenhuma atitude errada que possa prejudicar a vítima. Tá? Decidir quando a situação exige a mobilização ou a mudança de posição no local do paciente. Tá? Essa vai muito de encontro que a gente falou lá em cima, em movimentar o paciente. O ideal é que a vítima, né, o acidentado, ou o paciente, estou falando paciente, mas seria mais vítima e acidentado, não seja movimentado, né? Porque ele pode ter quebrado algum osso, né? Pode ter algum trauma na coluna. Então o ideal é não movimentar. Porém, como eu disse lá em cima, dependendo da condição do local, dependendo da situação, a gente vai ter que fazer a remoção, a movimentação dessa vítima, né? E aí tem que ser feita da maneira mais correta possível, tá? E por último, solicitar, se necessário, o auxílio de terceiros presentes no local de emergência. Então, nesse caso de movimentação, né, ou no caso de buscar algum equipamento, ou um acesso de um local mais complicado, a gente vai ter que pedir o auxílio, né, de pessoas que estão ali ao redor para poder dar uma ajuda, né, para poder compartilhar desse atendimento com a gente. Tá bom? Então isso seria a responsabilidade do socorrista, né? O que ele tem que fazer? Lógico, o principal que a gente tem que entender aí é que o papel de um socorrista é aplicar os primeiros socorros de forma eficaz, garantindo que os sinais vitais do acidentado. Tá? Mas é muito importante aquele ponto que a gente viu, que a gente só vai prestar o socorro até onde a gente conhece, para a gente não tomar nenhuma atitude errada, para a gente não fazer nenhum procedimento de forma errada, prejudicando mais ainda a vítima. Tá? Então o importante aqui é o quê? A gente vai ver mais para frente que tem algumas questões legais envolvendo socorristas e brigadistas, tá? Mas o importante aqui é, para quem é socorrista e brigadista, ser extremamente bem treinado, né? Ter praticado bastante para, em situações de emergência ou de urgência, poder atender o acidentado e a vítima da melhor forma possível. Como eu disse, pessoal, tem algumas questões legais aí que vão envolver esse atendimento, né, o atendimento socorrista vítima, socorrista acidentado, tá?
E é interessante, não, é importante a gente entender isso, tá bom? Então, o primeiro parágrafo ali diz o quê? Responsabilidade profissional é uma obrigação atribuída a toda pessoa que exerce uma arte ou profissão, ou seja, a de responder perante a justiça pelos atos prejudiciais resultantes de suas atividades, tá? Então, o que isso quer dizer? Se caso, durante o atendimento da vítima ou do acidentado, você tome alguma ação errada, uma atitude errada ou algo que não esteja dentro do seu conhecimento, você pode ser acionado judicialmente, tá? E em algumas situações que eu trouxe aqui para você. Então, olha só, em situações de imperícia, então o que seria imperícia? Ignorância, inabilidade e inexperiência. Entende-se, no sentido jurídico, a falta de prática ou ausência de conhecimentos que se mostram necessários para o exercício de uma profissão. Então, o socorrista que apresentar imperícia, ou seja, que ele não for habilidoso, que ele não tiver habilidade, que ele não tiver a experiência e o conhecimento necessário para estar ali, ele pode ser acionado judicialmente, tá? E lembrando, eu, por exemplo, não sou socorrista, né? Eu não sendo socorrista, se eu for tentar ajudar uma vítima ali e caso aconteça alguma coisa que aquela vítima ela morra no local ou seja prejudicada em algum fato, eu vou ser cobrado por isso, né? Então, assim, seria questão da imperícia, tá bem? Lógico que em situações como essa é muito complicado, né? Às vezes você não vai ter muito o que fazer. Você vai ter que ajudar a pessoa ou tentar buscar o mais rápido possível algum socorro, né? O ideal é sempre a gente tentar algum socorro primeiro e, de último caso, tentar ali tomar alguma atitude, né, que não esteja dentro dos nossos conhecimentos, tá? Além de imperícia, o que pode ser? Pode ser imprudência, falta de atenção, imprevidência, descuido. Então, assim, por um erro de falta de atenção ou um descuido, o socorrista também pode ser acionado legalmente, tá? Negligência, tá? Desprezar, desatender ou não cuidar. Então, a questão de você, do socorrista, né? Porque a gente está falando de quem tem o título de profissional, de quem é treinado para isso, tá? Então, no caso de negligência, de não atendimento, de desatenção, ele também pode ser acionado judicialmente, que é o último parágrafo ali, omissão de socorro. A legislação brasileira capitula a omissão de socorro como crime e que, nos casos de visível risco de vida à vítima, perde o direito de recusar o atendimento, pois a vida é considerada um bem indispensável. Ou seja, mesmo a vítima não querendo ser atendida, o socorrista tem o direito de atender, porque a vida vai estar acima disso, tá? Porque vai ter situações que a vítima não vai querer ser atendida. Eu sei que é difícil a gente imaginar algum tipo de situação como essa, mas pode ter certeza que quando você tem um acidente, você vai ver diversos tipos de situação, tá? E uma das situações é essa, a vítima não querer ser atendida. Então, o socorrista que não prestar o socorro, né? O brigadista, bombeiro, policial que não prestar o socorro ali, ele pode ser enquadrado em omissão de socorro, tá? Então é muito importante a gente entender isso, que apesar da gente estar falando de primeiros socorros aqui, o atendimento, né, a ação de fazer esses primeiros socorros tem que ser através de profissionais. E para quem tem a intenção, e seria ótimo que todo técnico de segurança, que toda a área envolvida em segurança do trabalho tivesse conhecimento prático, né, em primeiros socorros, tá bem? Então a ideia é essa, primeiro entender que é muito importante os primeiros socorros, né, que tem pessoas que são especializadas nisso, que são os socorristas e os brigadistas, e que tem questões legais que vão em cima do que vai acontecer ali com a vítima, tá? Assim como vale para médico, vale para enfermeiro, vai valer para os socorristas, para os brigadistas e etc, tá? Porque a gente está mexendo com vida, a gente não pode esquecer disso. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu o que são os primeiros socorros, o que é uma urgência, o que é uma emergência, né? Qual que é o papel do socorrista e as questões legais envolvendo o atendimento dos primeiros socorros, a gente vai falar um pouquinho sobre a caixa dos primeiros socorros, né? Sobre aquele equipamento que vai estar junto com o socorrista para ele poder fazer aquele atendimento, tá?
E esse conceito, pessoal, da caixa de primeiros socorros não é um conceito tão difícil de se entender, né? Acho que a maioria de vocês já viram uma caixa de primeiros socorros, tá? O que a gente tem que entender? Qual é a importância dessa caixa de primeiros socorros, tá? E o que tem que ter nela, tá? Então, assim, primeira coisa, para que vai servir essa caixa de primeiros socorros? É para auxiliar o socorrista ou brigadista no atendimento. Tá? Então vão ser instrumentos, materiais ali de curativos, por exemplo, que vão auxiliar nesse atendimento. Tá? Em relação à caixa de primeiros socorros, não tem nenhum direcionamento sobre o que deve conter nessa caixa. Tá? A gente sabe o que não pode ter, que é o que a gente vai falar mais para frente. Mas o que deve conter, o que tem que ter dentro da caixa, não tem nenhum direcionamento. O direcionamento por lei e através também da NR7, que é a do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, é que toda organização deve ter, né, além dos socorristas, as caixas de primeiros socorros, né, disponibilizadas para qualquer tipo de urgência ou de emergência. Tá? Aí eu trouxe para a gente ali alguns itens que devem ter, tá? que é de boa prática, né? De bom grado ali, ter dentro dessa caixa. Primeiro, quando a gente fala de instrumentos, tá? O que tem que ter de instrumento dentro dessa caixa? Pinça, tesoura, termômetro, colar cervical, luvas cirúrgicas, óculos de proteção, tala de mobilização e máscara para proteção facial. O que é importante a gente ver ali? Ó? Alguns EPIs, como a luva cirúrgica, óculos de proteção e a máscara para proteção facial, tá? Então, isso são tudo EPIs, isso é para proteção do socorrista na hora do atendimento. E também algumas ferramentas, alguns instrumentos que vão auxiliar. Pinça, tesoura, termômetro, o colar cervical e a tala de mobilização para a questão da imobilização, literalmente, do paciente, tá? Tanto o colar cervical quanto a tala. Pinça, tesoura e termômetro para alguma intervenção necessária. E além disso, a gente também tem que ter material para curativo. Band-aid, antisséptico, esparadrapo, álcool 70%, água boricada, solução de iodo, algodão, gaze, ataduras de crepe, água oxigenada 10 volumes. Então, todas essas situações são situações para ferimento. Então, se a gente garantir que no kit tenha pelo menos esses instrumentos, esses materiais para curativo, já vai ser um kit que vai conseguir auxiliar muito o meu socorrista ou o meu brigadista naquela situação de atendimento, tá? Como eu disse anteriormente, não tem nenhuma lei que diga o que deve ter. Tá? Tem que ter isso, isso, isso. Não, não tem. A gente sabe que tem que ter a caixa de primeiros socorros. Tá? E essa caixa tem que garantir o auxílio para o socorrista na hora do atendimento. Tá? Então são as organizações que vão montar, geralmente já vêm prontas, né? Geralmente tem empresas especializadas nisso que vão fornecer essa caixa já pronta. Tá? Mas em algumas situações é a própria equipe do SESMIT, né? É a própria segunda NR7 ali, porque a NR7 vai falar o seguinte, tem que ter a caixa de primeiros socorros. E aí vai ser a equipe de segurança, né? Enfermeiro, médico, engenheiro de segurança do trabalho, técnico, que vai montar essa caixa. E lógico, dependendo de tipo, né, de organização para organização, do que ela produz, quais são os riscos envolvidos nas suas atividades, a gente vai ter alguns materiais específicos. Tá? Então, a caixa de primeiros socorros é muito importante também, que ela que vai servir como ferramenta para o socorrista auxiliar ali na hora do atendimento. Tá? E como é que funciona? Onde fica essa caixa, né? E como é que ela é usada, tá? Como eu disse, eu não sou socorrista, mas eu já tive algumas experiências, né, dentro de organizações. Então, em uma das organizações que eu trabalhei, todo brigadista andava com uma mini caixa de primeiros socorros no cinto. Então, tinha alguns materiais essenciais ali que poderiam auxiliar eles na hora de um atendimento, tá? Era uma caixinha menor, na verdade ela parecia uma pochetezinha vermelhinha, né, com a cruz dos primeiros socorros. Então, o brigadista, além de uma identificação, o brigadista socorrista tinha uma identificação de um capacete vermelho e tinha essa pochete vermelha para algum atendimento necessário. Tá? E também essa caixa de primeiros socorros era disponibilizada próxima às macas. Então, dentro das áreas, tinha as macas e as caixas de primeiros socorros disponibilizadas fixas, para caso tenha alguma emergência, o socorrista sabe onde está.
Então o socorrista ele sabia onde estava, era visível para todo mundo, mas ele sabia os locais para ele ver onde era o mais próximo, caso ele precisasse usar, e ele tinha uma menorzinha no cinto para poder fazer algum atendimento mais emergência ali, emergencial, né? Alguma coisa mais rápida, tá? No próximo slide a gente vai ver uma foto de uma caixa de primeiros socorros, tá? Só para quem nunca viu ou para quem tem a curiosidade de ver novamente aí, visualizar isso através de uma foto. Bom, pessoal, como eu disse, tá aí a foto da caixa, né? A gente aqui é da esquerda, do lado esquerdo é uma caixa maior, já do lado direito é uma menorzinha, né? Uma mais portátil. Então, foi o que eu falei, vai depender da organização, né? Do que para que vai ser utilizada, se vai ser essa caixa de primeiros socorros fixa ou se vai ser móvel, tá? E aí a gente pode ver alguns itens que a gente leu lá atrás, né? Água oxigenada, o soro, o band-aid, os esparadrapos, as talas de curativo, tá? Tem tesoura, tem pinça. Então, alguns itens que a gente viu lá atrás, a gente consegue enxergar aqui nessas duas caixas, tanto a da esquerda quanto a da direita, tá? O que é importante, tá? E essa observação que eu deixei embaixo. Não se pode incluir quaisquer tipos de medicamento no kit de primeiros socorros, nem mesmo um simples analgésico. Essa é a condição imposta pela legislação que coordena e delimita o exercício das atividades médicas no país. Então, de acordo com uma lei, né, médica, ou seja, a organização médica falou assim, ó, dentro de caixa de primeiros socorros não pode ter medicamento. Por quê? Quem pode medicar, quem pode dar algum medicamento são só os médicos e enfermeiros formados. Enfermeiro nem pode, só os médicos formados. Então não está na mão de um socorrista, não está na mão de um brigadista medicar ninguém. Por isso que a gente tem que se atentar aos primeiros socorros, que é manter os sinais vitais do acidentado e da vítima com uma ação imediata, tá? Até a chegada do atendimento especializado. E aí sim, o atendimento especializado vai poder medicar, vai poder tratar da forma correta. Então, o ideal por legislação é que não tenha nenhum tipo de medicamento dentro da caixa de primeiros socorros, tá? Então a gente não pode esquecer disso. Então, dentro da organização de vocês, confiram, procurem, é interessante fazer esse tipo de exercício, né? Entende se tem a caixa de primeiros socorros, onde fica, se fica junto com a marca, se tem socorrista, se tem brigadista, como é que funciona o plano de emergência, tá? Então é interessante. Não adianta só a gente ver o que são os primeiros socorros e não tentar se aprofundar. Então, dentro da organização, procura um socorrista, conversa com ele, tira alguma dúvida, pergunta alguma curiosidade, tá? Pergunta se já aconteceu alguma ocorrência, como é que foi, se ele tem algum tipo de treinamento, para ver se essas informações estão batendo, se está tudo certinho dentro da organização de vocês, tá? Nos próximos slides, eu vou trazer para a gente, eu tentei trazer para a gente uma parte mais prática. Lógico que a gente não vai fazer nada, mas tem alguns procedimentos que é interessante, algumas manobras dentro dessa área de primeiros socorros que é importante, primeiro, a gente saber que existe, tá? Mas para praticar, para poder fazer esse tipo de manobra, a gente vai ter que ter um treinamento mais específico. Tá? Então, a intenção dos próximos slides é mostrar para vocês algumas situações, tá? E algumas manobras que são utilizadas pelos socorristas e pelos brigadistas dentro e fora das organizações aí. Eu trouxe para a gente, pessoal, algumas aí das manobras e dos procedimentos mais importantes, tá? O primeiro, que é bem famoso, fazer a massagem cardíaca, que é aquele procedimento que a gente vê muito em novela, filme, né, na televisão e até às vezes no dia a dia, que é a parte da massagem no peito, para uma parada cardíaca, né, que faz toda aquela movimentação no tórax da pessoa. Nos próximos slides a gente vai ter algumas situações dessas, só que com imagens, aí a gente discute e vê, né, mais sobre isso, tá? Também tem a situação de desengasgar, tá bom? Que é aquela manobra que pega por trás, faz uma pressão no peito, para se tiver alguma coisa presa na parte de onde passa o ar, ela vai ser expelida. Também tem manobras de estancar sangramentos, amenizar queimaduras, desafogar e fazer transporte de vítima, tá? Então essas situações que eu trouxe aqui pra gente são as mais comuns, né? Uma parada cardíaca, um engasgo, a questão de sangramento, seja ele num corte profundo ou não, queimaduras, afogamentos e transporte de vítima,
tá? Então são manobras que são muito utilizadas por socorristas especializados e treinados, tá? E que fazem parte ali dos primeiros socorros, dependendo do que vai acontecer. Na próxima aula, na aula 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a análise primária e a análise secundária, tá? E a gente vai mais a fundo nessas manobras. A gente vai tentar entender o que o socorrista consegue enxergar durante esses primeiros socorros. Tá? A gente não vai falar da manobra em si, como que é feita, mas a gente vai tentar falar um pouquinho, quando o socorrista ele chega para o atendimento, o que ele tem que olhar? E ele olhando a coisa certa, o que ele consegue enxergar? Qual é a conclusão que ele tira? Isso é muito importante, isso lá na próxima aula, tá? Então é isso, então alguns procedimentos e manobras. Nos 2 próximos slides a gente vai falar mais aprofundadamente de cada manobrazinha dessa e com foto, que aí vai ficar mais prático para a gente. Bom, pessoal, como eu disse aí, ó, a gente tem 10 manobras, 5 nesse slide e 5 no outro, tá? E são algumas situações aí que ele dá algumas dicas de como agir, tá? Em relação ao machucado, aperte o sangramento bem firme, por pelo menos 5 minutos, lave bem com água e sabão ou soro fisiológico. Tá? Em caso de corte, né? No caso aí, cortes mais rasos, né? Então, para cortes mais profundos, talvez o procedimento seja outro. Mas o procedimento inicial é esse. Em caso de corte, pressiona bem, lava e, lógico, independente do que acontecer aqui, tem que ser encaminhado para um atendimento especializado. Aqui são situações de primeiros socorros. Em caso de queda, se cair e quebrar o braço ou a perna, faça uma tipóia para imobilizar o local e diminuir a dor. Então, em caso de queda, tem que mobilizar a parte fraturada. Picada de cobra ou de algum animal peçonhento. Não aperte o local, lave com água e sabão e leve a pessoa para o pronto-socorro. Se possível, coloque o animal, né, cobra, escorpião, num frasco para poder ser identificado lá no hospital. Tá? Em caso de choque elétrico, antes de ajudar a vítima, isso é muito importante. Tá? E no caso de choque elétrico, antes da gente intervir, antes do socorrista acionar ali, ver o que está acontecendo, encostar na vítima, é importante garantir que não tem mais corrente elétrica passando. Senão a gente vai encostar na pessoa e vai tomar um choque junto. Então a gente vai acabar se acidentando junto. Tá? Em casos que eu não consiga cortar a energia elétrica, eu vou ter que tirar essa fonte através de materiais isolantes ali, ó, afastando-a usando algo de madeira, plástico ou borracha, para tirar a corrente elétrica da pessoa ali, dependendo se ela encostou, se foi nesse caso em água, né? Então vai dependendo do que está acontecendo. Também tem ali 4, a questão do afogamento. Ligue para o 193 e faça respiração boca a boca, assoprando 2 vezes dentro da boca de cada vítima e mantendo a narina fechada. Faça também a massagem cardíaca. Então aqui já tem na 4, o boca a boca e a massagem cardíaca, tá? Que a gente consegue ver pelas fotos aí. A massagem cardíaca, que é aquela que a gente viu no slide anterior, é essa que a foto está aqui embaixo, do lado direito. Que é ele fazendo a pressão no tórax da pessoa com a mão ali, ó, usando a base da mão ali, tá bom? Então essa seria uma das manobras importantes. Mais algumas manobras aí, pessoal. Tem também para queimadura, tá? Em caso de queimadura, coloque a parte do corpo queimada debaixo de água corrente por 15 minutos. Não tem muito o que fazer. E aí tem queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, tá? Dependendo da gravidade, é só dentro dos hospitais mesmo, tá bem? Mas em casos mais leves, né, ou até de segundo grau ali, o imediato é colocar debaixo da água para diminuir a temperatura, tá? Também tem o engajo que a gente falou antes, que é a manobra de Heinz, eu acho, não sei a pronúncia certa, que é aquela que pega por trás, tá? E faz um movimento pressionando o tórax para que o objeto, para que o que está obstruído seja expelido, tá? Então é uma manobra muito conhecida. Tem a 8, picada de abelha. Retire o ferrão com uma pinça e lave a área atingida com água e sabão. Então é importante, ó, teve uma picada de abelha, chegou um socorrista, ele vai usar a pinça que está onde? Na caixa de ferramentas, na caixa de primeiros socorros. Então, assim, todas essas situações, depois da queimadura, depois do sangramento, vai ter a gaze para fazer o curativo. Então, a caixa de primeiros socorros, o kit de primeiros socorros, vai auxiliar a gente em todas essas manobras. Tá? Em caso de convulsão, não tente
parar o movimento da pessoa. Proteja para que ela não se machuque, não coloque o dedo dentro da boca. Então, em caso de convulsão, não adianta a gente tentar parar, porque durante uma convulsão a pessoa vai ter movimentos involuntários, né? Os músculos dela vão ter movimentos involuntários, então não vão conseguir parar isso. Então não é para tentar parar, é só proteger a cabeça e os pés para que ela não vire, né? Para que ela não fique batendo nada perigoso. É só tentar manter ali ela paradinha, mas não é para parar o movimento, é não deixar ela se movimentar, tá? E nunca colocar a mão dentro da boca. Porque em algum movimento involuntário da boca ela pode morder o dedo, né? Pode até tirar um pedaço do dedo, dependendo do que aconteça, tá? Então nunca colocar o dedo dentro da boca. E os dois últimos casos aí, em caso de intoxicação e alergia a alimentos. Intoxicação de remédios, produtos de limpeza ou substâncias tóxicas. Ligue para o CEATOX e leve a vítima para o hospital. Não provoque vômito, não dê leite ou qualquer outro líquido, porque pode piorar a lesão. Então, em caso de intoxicação ou alergia de alimentos, tem que ser direcionado imediatamente para o pronto-socorro, tá? Em caso de alergia a alimentos, se a pessoa já souber e tiver algum remédio, né, algum tratamento mais rápido, pode ser aplicado. Mas se for alguma situação não conhecida, tanto intoxicação quanto alergia, tem que ser levado de imediato para o pronto-socorro, assim como picada de animais peçonhentos. Não tem muito o que ser feito, né? Você não tem como aplicar primeiro socorro, você tem como reagir, você tem como entender que tanto em picada de animais peçonhentos, intoxicação ou alergia, o transporte para o pronto-socorro, para o hospital, tem que ser imediato, tá? Quanto mais rápido chegar, melhor. Mas tem situações como engasgo, como uma parada cardíaca e afogamento, que a gente pode praticar os primeiros socorros, boca a boca, massagem cardíaca e a manobra de Heimlich, tá bom? Então, nesses dois slides aí, o anterior e esse, eu tentei trazer para a gente um pouquinho só da parte mais prática, né? De tentar enxergar e visualizar algumas situações, tá bom? E como conclusão, pessoal, o que a gente pode tirar dessa aula, tá? Ou seja, o que a gente não pode esquecer? Primeiramente, e o mais importante de tudo, a definição dos primeiros socorros, tá? Que vai ser uma intervenção imediata e provisória, com o objetivo de manter os sinais vitais da vítima ou do acidentado até que um atendimento especializado chegue, tá? Outra coisa importante, tem pessoas que são treinadas para aplicar os primeiros socorros, que são os socorristas e os brigadistas, até que os médicos e enfermeiros, né, e socorristas cheguem da ambulância, né, do próprio SAMU ou de algum hospital, tá? E que essas pessoas que são profissionais nessa área têm algumas questões legais para entenderem, que é a omissão de socorro, negligência, imprudência. Então, o profissional que vai aplicar os primeiros socorros tem que estar muito bem treinado, tem que saber o que está fazendo, né? Tem que estar muito atento, tem que tomar atitude de forma rápida e correta. Na maioria das vezes pode parecer meio ingrato, né? Mas pessoas que mexem com saúde, né? As pessoas que mexem com vida, têm essa linha do certo e do errado que nunca pode ultrapassar, tem que ficar sempre no certo, tá? Então, gente, o primordial dessa aula é entender a importância do primeiros socorros, porque uma ação ali, né, essa ação imediata, essa intervenção imediata bem feita pode garantir a vida de quem foi acidentado ali, do colaborador da sua organização, né, de um familiar dentro da sua casa, tá? Então, a importância é a maior possível para o primeiro socorro bem aplicado. Assim como em uma situação que a gente aplicar da forma errada, né, ou alguma pessoa que não tem o conhecimento tentar ultrapassar esse conhecimento e querer fazer mais do que sabe, pode acabar com a vida da pessoa, né? Pode prejudicar muito a pessoa até levar à morte, tá bom? Então é importante a gente lembrar isso. E que para auxiliar o atendimento dos socorristas e dos brigadistas, nós temos os kits de primeiros socorros, tá? Nós temos as macas que vão auxiliar nesse atendimento, tá? Porque, como o próprio nome já diz, vai ser um atendimento inicial, ele não é definitivo. Quem vai fazer esse atendimento definitivo vai ser o hospital, tá? E aí, quando a gente fala em hospital, a gente tem que lembrar de urgência e emergência. Emergência vai ter um risco iminente à morte. Então, ali, cortou uma veia, está sangrando muito, perdeu alguma parte do corpo, foi uma batida, está inconsciente. Então, assim, risco iminente à morte. Então, é emergência. E urgência?
é tão grave quanto uma emergência, só que não vai levar a risco à morte. Uma fratura exposta, uma torção, quebrou, trincou. Então, assim, tem que ser tratado, lógico que tem, mas é uma urgência, tá? E lembrando, independente se é urgência ou se é emergência, tem que ser encaminhado para o atendimento especializado, para um hospital, para uma enfermaria, com alguém especializado para fazer esse tratamento. Então, o principal papel aí do socorrista e do brigadista é fazer esse primeiro atendimento, é manter a vítima e o acidentado em condições vitais estáveis até a chegada do atendimento especializado. É isso que a gente não pode esquecer, tá? E falando nos socorristas, lembrar de sempre utilizar os EPIs, lembrar que o socorrista sempre tem que utilizar os EPIs, tem que ficar de olho no local, não pode ultrapassar os seus conhecimentos, tá? Tem que entender o que está acontecendo e o que aconteceu para saber se vai deixar a vítima ou acidentado no local ou se vai transportar. Então tem todos esses pontos que o socorrista vai ter que pensar de forma muito rápida, tá bem? Como eu já disse, na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre análise primária e secundária, e como o próprio nome já diz, é a análise que o socorrista vai ter que fazer quando ele chega no local do acidente, em relação à vítima, tá? Então, o que ele tem que olhar na vítima? Qual que é o procedimento? O que vem primeiro? O que ele tem que garantir primeiro, tá bom? Então, essa vai ser a ideia da nossa próxima aula. Para essa aula, eu espero que eu tenha conseguido passar o conceito de vocês. Como eu falei lá em cima, eu fico à disposição para dúvidas, tá? Tanto aqui pelo WhatsApp, quanto pelo e-mail, tá bem? E não esqueçam que vai ter uma atividade no final dessa aula que vocês têm que entregar até a próxima aula, até a semana que vem, né? Até a próxima quarta-feira. E aí isso vai valer presença e nota de vocês, tá bom? Bom final de semana a todos aí e até a próxima aula.